Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Estropoável. O espaço onde a gente fala sobre imigração, recomeços de vida real. Eu sou a Débora, sua host, e hoje nós temos uma convidada que, pelo que ela me contou, é uma pessoa super inteligente, curiosa. Ela já viveu em 5 países diferentes, então ela vai contar essa história pra gente. E a história dela é daquelas assim que dá vontade de pegar mais um café e continuar conversando por horas e horas. A nossa convidada é a Carolina Las. Carol, posso te chamar de Carol? Claro, pode chamar de Carol. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Estropoável. Muito obrigada por aceitar o convite e vir aqui compartilhar conosco a sua história, abrir seu coração. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, bater um papinho aí com vocês sobre imigração, que é um tema que eu gosto demais de falar. Ah, que bom. Então vamos ter aí muito papo pela frente. Sim. Carolina, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí para nós, quem é a Carol, de onde a Carol vem e o que você faz atualmente. Vamos lá. Então, eu tenho 30 anos, entrando na casa dos 30 recentemente, mas me sinto como uma menina. Eu venho de Curitiba, do Paraná, então lá do sul do país. E a primeira vez que eu comecei a pensar em explorar o mundo, viver fora, alguma coisa diferente, foi quando eu tinha 15 anos. Então, eu estava no ensino médio, ainda era bem novinha. E comecei a ficar curiosa, né? Tava ouvindo falar desse negócio de intercâmbio e tal, o que que é isso, né? E aí me enfiei no intercâmbio de um ano já nos Estados Unidos. E isso meio que divide a minha vida entre antes e depois. E eu vou contar mais um pouquinho pra você ao longo do episódio. E depois desse ano que eu passei fora, então a Carol se tornou uma pessoa muito curiosa. Eu não consigo fazer a mesma coisa mesmo por muito tempo, então eu sempre vou buscando assuntos diferentes e foi o que me levou a fazer engenharia química no primeiro momento. Depois trabalhei na indústria cosmética no Brasil, numa empresa bem grande, por 6 anos. E aí, Oh, dentro dessa indústria, eu mudei de área, né? Saí da engenharia, fui para marketing, criatividade, inovação. Eu fazia perfumes no Brasil. olha E que aí, interessante. e aí chegou um ponto que eu falei, cara, mas eu acho que eu quero saber como que é isso aqui, esse negócio do marketing e tal, fora do Brasil também. E aí foi quando eu me inscrevi para o mestrado na Suécia, isso foi 2022. Vim fazer o mestrado e aí no fim o mestrado só foi mesmo uma porta de entrada para a pessoa que eu sou hoje. Então hoje eu moro aqui já faz 2 anos e meio. A vida foi acontecendo, então eu terminei o mestrado, achei meu primeiro trabalho aqui, encontrei o amor. E hoje eu trabalho ainda com marketing internacional, mas dentro de uma empresa da Irlanda. Uhum. Então não é uma empresa sueca mais, esse trabalho que eu tinha saí e entrei para uma empresa na Irlanda que é o que me proporciona flexibilidade hoje, né? Então eu gosto de voltar para o Brasil, ficar um tempinho, vir para cá, porque meu coração ainda é um pouco dividido, sabe? Entre Aham, sei. estar em casa e estar aqui. Sim, sim, super entendo. Eu acho que muitas de nós, né, que vivemos fora, a gente vive isso. Tá sempre com o pensamento, o coração lá e aqui ao mesmo tempo, né? Sempre. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir decidir, sabe? Qual que é o meu lugar. Uhum. Tá tudo perdido já, tipo, não tem como chegar nessa resposta. Então o coração Comigo, fica dividido. comigo também é do mesmo jeito. Quando o pessoal pergunta, você pretende voltar para o Brasil? Eu falo, gente, não sei. É uma Não pergunta pergunta que eu não isso. sei responder. Tipo, eu quero, mas eu também quero estar aqui, então não sei. Exatamente. Igual comigo. Acho que é o sentimento dos imigrantes no geral, né? Com todo mundo. Carol, você me disse que você já teve experiência em 5 países diferentes, né? Quais Sim. foram esses países e o que que, o que que te moveu a fazer essa mudança? Então, o primeiro país, igual eu falei, eu era bem novinha, então foi os Uhum, Estados Unidos. É uhum, aquele esquema que você vai passar um ano com uma família voluntária e o objetivo era aprender inglês e, sei lá, sair um pouco da bolha, porque eu vivia numa bolha em Curitiba. Curitiba é uma cidade que, para quem conhece, vai entender o que eu tô falando. Mas que existe muitos negócios de ser interior, mesmo sendo uma capital. Então eu precisava sair dessa província. Fui pra lá e realmente me abriu horizontes. Foi onde eu aprendi inglês realmente, que também fez muita diferença na minha vida depois. E eu uhum. morava numa cidadezinha minúscula, guria, de 2.500 habitantes. Então eu saí de Curitiba, fui pra uma Ah, cidade bem pequena. E aí fiquei lá por um ano. Depois disso voltei pro Brasil. Só que aí ativou já aquele sentimento de tipo, cara, não consigo ficar num lugar pro resto da minha vida, né? Tá tudo aham. perdido. E aí
enquanto eu estava no Brasil, fiz vestibular, entrei para engenharia química e dentro da engenharia química tinha muita oportunidade de ir para fora também. E aí eu escolhi para a Alemanha, porque eu tenho descendência alemã e era curiosa pela Alemanha e toda a história. Comecei a estudar alemão, fiz 5 anos de alemão, então me dediquei a muito tempo ali na língua. Uhum. Difícil demais, Imagina. mas eu consegui. Você deve saber, né? Porque alemão e Holandês. holandês não é muito longe. Aham. E aí eu fui então para a Alemanha 2 vezes. Eu fui para fazer alemão durante um tempo em Berlim, e aí também me apaixonei pela cidade, pela cultura, pela liberdade, tudo muito diferente em Berlim do resto de todas as cidades que eu já fui. E aí depois eu fui fazer engenharia química em alemão, daí já fui para Munique. Isso foi em 2019. E aí também foi um período bem desafiador da minha vida, fazer engenharia em alemão, mas eu gosto de me colocar nessas, assim, sabe? Aí terminei, voltei pro Brasil, Covid iniciou, e aí eu foquei em trabalhar durante esses anos, até quando eu tive de novo esse insight de tipo, cara, quero ver como que é o profissional lá fora. E aí me inscrevi pro mestrado na Suécia, então vim pra Suécia, aí já é o terceiro país, Uhum. quarto, né? Contando com o Brasil. Enquanto eu tava na Suécia, daí eu também passei um tempo na Espanha para melhorar o espanhol e porque eu queria conhecer o Caminho de Santiago. Então eu me inscrevi num programa de voluntariado ao longo do caminho. Para quem não conhece, não sei se você já ouviu falar do Caminho de Santiago, Deb. Eu já ouvi falar, mas pode explicar para quem não conhece ainda. Claro, então o Caminho de Santiago é uma jornada, digamos assim, pode ir entre, sei lá, 5 a 60 dias, depende do quanto a pessoa está disposta a andar. E é o caminho que Santiago da Compostela percorreu durante a peregrinação dele. E ele se concentra ali, né, o caminho na Espanha, França e tem um pedaço em Portugal também. Então, durante esse caminho, a ideia é a pessoa andar ali por volta de 25 quilômetros por dia. E as pessoas, né, os peregrinos, eles vão dormindo em cidades diferentes. Só que a ideia é ser o mínimo custo possível, porque é realmente um processo de redescobrimento interior, de reflexão e tudo mais. Então, as hospedagens no caminho, elas são muito simples, muito baratas. Então, eles não têm verba para pagar um funcionário, por exemplo, de um albergue para atender o pessoal. Então, eu fui fazer justamente esse trabalho. Eu andei alguns dias do caminho para eu mesma sentir como que era e é realmente transformador. E aí, depois de andar alguns dias, eu cheguei então no hostel que eu ia trabalhar. E aí eu fiquei nesse hostel por 1 mês e meio, mais ou menos, atendendo na recepção. Então era a minha chance de falar espanhol ali com os peregrinos e conhecer muita gente, né? Conhecer várias histórias e tal. E foi também muito interessante esse período. Foi no interior da Espanha, de novo, uma cidade mini, assim, se chamava Salas. Quem fez o caminho vai saber a cidade que eu tô Ai, que falando. legal. Olha que interessante, coincidência. Eu tive uma entrevistada da França, ela também fez esse. Por isso que eu conheço, porque ela me contou também como que foi a experiência dela. E ela fez, acho que o ano retrasado, ou 2 anos atrás, alguma coisa assim, mas ela me contou como que foi, eu achei bastante interessante. É Muito bom. demais. Não. Eu ainda quero fazer o caminho inteiro, assim. Eu acho que é uma jornada que quem puder deve fazer, porque e não é nem conectado com religião, é mais redescobrimento interior mesmo, sabe? Uhum. Então, depois da Espanha, você voltou para aí ou você foi para algum outro país? Não, daí eu voltei para a Suécia também. Uhum. A Espanha, eu decidi também, estava encerrando o período ali do mestrado, que foi 1 ano, e eu não tinha trabalho. Então, pensei, o que que eu vou fazer também, né? Então, eu vou ficar aqui no verão inteiro, só na minha cabeça, tentando achar o trabalho, sendo que não vai ter ninguém aqui, porque a Suécia é um país que chega o verão, não tem ninguém aqui, vai todo mundo embora. Realmente o país para completamente. Olha. E aí que eu fui pra Espanha tirar esse tempinho, porque eu tava sem trabalhar, tava sem casa, guria, já tinha dado meu apartamento, não Uhum. tinha nem onde morar. Eu falei, quer saber, vão me mandar daqui. E depois eu voltei, daí eu voltei pra Suécia de novo. E teve algum momento assim dessas suas mudanças aí, né? Dessas suas experiências que deu aquele medinho e você pensou, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Teve mais nessa última vez, te falar, quando eu vim aqui pra Suécia, né? Porque Uhum. todas as outras vezes que eu fui, eu era um pouquinho mais nova, então eu tinha realmente o mundo inteiro pela frente. Uhum. Tem gente que fala, você ainda tem, você ainda não. Mas eu era mais novinha, então não tinha tanta responsabilidade e eu realmente não pensava tanto em futuro. Quando eu vim dessa vez para a Suécia, então eu larguei um trabalho que era bom, um trabalho estável, vim aqui estudar, né? Então, assim, não tinha salário, não tinha dinheiro. E eu lembro que quando eu cheguei e começou o inverno, cara, aí, tipo, passava um perrengue.
Guria, porque não tinha mais carro, né? Não tinha carro, não tinha Uber. E aí eu tinha que pegar minha bike e fazer compra no mercado. Eu lembro muito, teve um dia assim, ó, que eu não conseguia andar com a bike de tanto vento e neve na minha cara, que eu comecei a lembrar de quando eu tinha meu carro, meu apartamento, tudo de bom, assim, no Brasil. Daí eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso comigo? Eu tinha um trabalho, eu tinha um AP, eu tinha um carro. Larguei tudo pra passar perrengue. Então esses momentos, assim, aconteceram muito dessa última vez que eu tava um pouquinho mais velha. Só que hoje, olhando pra trás, vejo que faz parte da minha trajetória, me fortaleceu muito e me mostrou realmente que o conforto. Porque no Brasil eu também estava insatisfeita, sabe? Então o conforto ele não ia ser o suficiente pra me deixar feliz. Mas são momentinhos que você fica tipo, putz. E também quando eu tava na luta de achar um trabalho aqui, foi bem Sim. difícil pra mim. Acho que muito imigrante que vem pra cá com essa ideia de fazer, sei lá, estudar por um tempo e trabalhar, ou mesmo que não venha estudar, mas venha por algum motivo e tá procurando emprego, não é fácil, a gente sabe que não é rápido, né? Ainda mais hoje nessa economia. Então, também foi um momento bem, bem difícil, que eu pensava, será que eu volto? Porque no Brasil as chances eram muito maiores, né? Você não precisa provar tanto quanto aqui. É verdade. E você falando aí, né, quando você era mais nova e tal, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente leva tudo como se fosse uma aventura, né? Tipo assim, então Sim, até o total. perrengue, é uma aventura que você tá vivendo, então às vezes não pesa tanto, né? Mas parece que quando a gente já vai inteirando uma idade, né, de mais responsabilidade e tudo, aí já começa a ficar mais pesado, né? Que aí você já, nossa, tipo, o porquê disso, por que que estou vivendo isso, por que que eu tô me sujeitando a isso, né? Eu acho que várias de nós vivemos isso muito, né, quando a gente tá morando fora. A gente fica se comparando muito com o que a gente tinha no Brasil e, tipo, você pensa, nossa, o Muito. que que eu tô fazendo? É isso, só que a gente esquece que no Brasil a gente também não estava 100% onde a É. gente queria estar, entendeu? Então teve inicialmente o motivo que nos fez fazer a mudança. Uhum. Só que quando você tá ali naquele perrengue, no meio da situação, é difícil você se olhar de fora, né? Como assim, um observador, tipo, cara, E, calma, isso faz parte do processo que você escolheu viver. com certeza. Já tem quantos anos no total que você mora aí na Suécia? Tá com um pouquinho mais do que 2 anos e meio que eu me mudei aqui pra Suécia. Então foi o período mais longo que eu fiquei fora de todas essas vezes, né, que eu fui me Uhum. aventurar. Porque Ah. agora eu sinto que a sensação é um pouquinho mais permanente dessa vez. Uhum. Talvez por você já ter um amor aí, então acaba que as coisas vão criando raízes, né? E aí Total. vai dando aquele. Eu tenho esse sentimento também, porque meu noivo também é holandês, e antes dele era diferente, depois dele eu já sinto, assim, uma diferença no sentido, tipo, agora eu tô um pouco mais enraizada aqui. Então, E tem um assim, motivo mais forte para ficar também, é, né? um motivo mais forte. Eu, no meu caso, né, a gente vai casar, eu quero ter filho, quero construir família. Daí eu fico pensando, eu tô fazendo isso tudo aqui, né? Daí eu fico pensando, nossa, é algo que eu tô criando aqui na Holanda, então que fica um pouco mais distante eu voltar pro Brasil, pelo menos por agora. Mas é o que eu Sim. quero, é o que eu gosto, então acho que você estando bem e feliz, né, com as suas decisões. A gente nunca pode ter tudo, né, Carol? Então, tipo, a gente tem que saber lidar com a distância dos familiares do Brasil. E se a gente está, no geral, né, bem feliz com as nossas decisões, é isso que importa. Com certeza. É isso que você falou, a gente não pode ter tudo. Então a gente tem que escolher, às vezes, o que é melhor pra gente. Sim, verdade. Falando um pouquinho das suas profissões que você me disse que já teve, engenheira química, trabalhar com marketing, o que que essas profissões te ensinaram? Acho que começando pela engenharia química, que foi a minha formação, né? Então, eu passei 5 anos e meio na faculdade. Uhum. Na época, eu era outra pessoa. Eu era uma realmente cabeça de engenheira, resolução de problema, muito focada, muito determinada, bem estruturada. Ao longo da minha vida profissional, eu percebi que eu tinha um outro lado também, que não era só esse lado mais racional, mais engenheira, né? Mais quadrada, de certa forma. Eu era também criativa. Então, isso eu fui descobrindo ao longo da minha carreira de marketing. E aí, nesse tempo que eu fiquei nessa empresa de cosméticos, que é a maior empresa do Brasil, eu percebi que eu queria entender mais das pessoas. Então eu tinha esse lado, eu tenho muito esse lado, que é o interesse genuíno pelas pessoas,
o que as pessoas precisam enquanto consumidores, mas também enquanto pessoas, né? E aí era esse trabalho que eu fazia nessa empresa de entender, bom, o mercado, as pessoas precisam desse produto, então a gente volta e a gente desenvolve esse produto aqui dentro. Então, ao longo da minha carreira, eu fazia uma combinação, assim, da parte numérica, que veio da engenharia, com a parte criativa. E aí, quando eu vim aqui para a Suécia, a maneira de trabalhar aqui é muito diferente, né? Então, foi onde eu também entendi que, putz, será que isso que eu fiz até agora é realmente o que me faz feliz? E é nesse período que eu tô agora, meio que entendendo pela terceira vez o que eu quero fazer enquanto carreira. Mas aqui, eu percebi durante o meu mestrado que eles têm, assim, ímpeto de criação muito forte. E eles olham muito para a parte filosófica das coisas também. Então, a filosofia meio que rege todas as ciências, tanto ciência exata de engenharia, quanto as ciências, né, humanas. E não era uma coisa que eu via tanto no Brasil, foi uma coisa que foi bem chocante para mim, porque no Brasil, inclusive nessa empresa que eu tava, tinha muita coisa de seguir as tendências internacionais. E aqui é onde realmente as coisas estão sendo criadas. Então, agora nesse momento de carreira, eu ainda trabalho com marketing e vendas, mais ou menos uma combinação dos dois. Mas eu tô, de novo, assim, meio que repensando qual é de verdade a minha vocação profissional, o que eu quero fazer. E esse, inclusive, Debs, é o meu momento, assim, sabe? Esse ano eu falei, esse ano eu vou entender o que é a minha carreira e o que eu quero fazer pelos próximos anos, pelo menos. Mas hoje eu sou um mix de todas essas experiências. Ai, que legal, e sucesso aí nessa sua descoberta. Obrigada, obrigada. Talvez possa ser algo totalmente diferente do que você faz hoje, ou talvez possa ser algo semelhante, né? Mas que te desejo aí todo sucesso nessa descoberta, né? E eu acho muito Obrigada. importante, porque as pessoas terem, né, essa iniciativa igual você está tendo, porque às vezes a pessoa está tão insatisfeita ali em algo que ela está fazendo, não que seja o seu caso, mas eu falo assim, tem gente, né, que a gente percebe que está tão insatisfeita ali e não faz nada para mudar, para tentar fazer algo diferente por medo, por insegurança, mas eu acho que você também tem medo, né? Tem suas inseguranças e tudo, mas é a vida e a gente tem que ir com medo mesmo, né? É isso, medo a gente sempre vai ter um medinho. E acho que é o nosso cérebro, ele está condicionado a não sair da zona de conforto dele. Então, esse medo sempre vai ter. E esse ano eu decidi, né, aquelas realizações de começo de ano, eu decidi que eu vou deixar tudo que tá me prendendo, né, na minha cabeça de lado e vou buscar o que me satisfaz enquanto profissional. E não é fácil, assim, te falar que depois de ter feito tanta coisa diferente, assim, fica uma bagunça na cabeça. E a gente fica um pouquinho preso em quem a gente era. Então, putz, não vou pegar esses 5 anos de engenharia química, vou jogar fora, e os 6 anos de marketing, vou jogar fora. Mas é um desapego para um futuro melhor. Com certeza. Bom, Carol, agora eu vou te fazer algumas perguntinhas sobre a sua vida amorosa, que você me contou Tá? que você tem um namorado sueco. Sim. Você me disse que vocês se comunicam em 4 línguas diferentes, né? Como que funciona isso? Quais são essas 4 línguas e como que isso funciona? Vamos lá. É bem interessante, inclusive para quem olha de fora, as pessoas ficam, cara, o que é isso, né? Aham. Então, o meu namorado, ele é norueguês e sueco. Então, ele já começa aí, né? Ele é uma mistura de norueguês com sueco. A mãe dele veio da Noruega e o pai dele é sueco. Só que ele tem uma história de vida um pouquinho diferente também. Os pais dele se conheceram na Espanha. Então, tanto o pai quanto a mãe foram trabalhar na Espanha por um tempo, porque aqui existe esse sonho da Espanha, tá? Todos os escandinavos amam a Espanha pelo calor, pela vibe. Eu também amo a Espanha demais. E aí, enquanto eles estavam lá, sei lá, 40 anos atrás, se conheceram e tiveram 3 filhos na Espanha, sendo um desses filhos o Victor, que é o meu namorado. E aí, os primeiros 6 anos de vida dele, ele passou na Espanha, então foi o primeiro idioma dele. E aí, norueguês também. Depois ele voltou pra Suécia e aí ele falava sueco também, enfim. Então, quando a gente se conheceu, a gente começou falando inglês. E aí, aos pouquinhos, porque eu estou num processo ativo de aprender sueco, então esse é um dos meus principais focos agora. Então, conforme eu fui desenvolvendo sueco, a gente também colocou muito do sueco no nosso dia a dia, então
todo santo dia a gente fala sueco e virou uma coisa meio natural, assim, a gente vai misturando. Uhum. Uma frase eu tô falando um pouco de inglês, de repente eu meto um pouco de sueco e de repente um pouco de português, que ele também começou a falar português. Ah, E tá. espanhol. Então, ele fala espanhol, eu falo espanhol. Também no começo era muito mais espanhol e agora ele está aprendendo português. Então, ele consegue falar algumas coisas em português. Então, vai inglês, sueco, português e espanhol. E assim, às vezes é tudo na mesma frase, guria. A gente não pensa muito, assim. No começo até Só eu fazia o sai. esforço de. Só sai. Tem coisas que. Tô falando em inglês, de repente eu penso, tem que mudar para sueco. Aí eu já mudo para sueco. E aí ele me responde em português. E aí o português dele é um portunhol, então ele coloca um pouco de espanhol no meio. Então é uma mistura muito interessante, assim, mas é muito legal. É muito divertido viver essa vida de falando vários idiomas. É tudo que eu quis pra mim, sabe? Eu gosto muito de línguas, Ah, então, eu então para mim é muito imagino. legal. Eu imagino, eu tenho dois idiomas que a gente se comunica aqui em casa, que é o holandês e o inglês. E eu já fico doidinha, agora imagina quatro. Não. Por mais que eu me Sim, comunique em inglês, eu vejo muitas, não vou falar dificuldades, mas às vezes algumas coisas assim que eu sei que se eu falasse holandês, eu teria uma vida melhor, sabe? Até mesmo na sim, integração, né? Porque eu vivo numa cidade total. pequena, só de holandês, e claro que eles conversam inglês comigo, mas tipo, quando eles estão entre eles, eles estão ali conversando holandês, né? Então, para eu conseguir Exato. entender tudo ao meu redor. Então acaba que entre nós dois fica só o inglês e o holandês e eu fico assim, ó, doidinha da cabeça. Agora imagina quatro. Não, Nossa. mas eu acho que acostuma. No começo era uma confusão de falar, mas agora meio que acostumou, assim. E sei lá, acho que pelo fato do sueco também eu já estar estudando faz muito tempo, eu acho que virou uma das línguas que meio que já se assentou ali na área do cérebro que você está Ah, acostumado a falar, sabe? Porque eles falam, né, que o cérebro. Só que com isso meu alemão também foi assim, foi pras cucuia, tipo, misturou tudo, guria, misturou. O alemão com o sueco, eles têm algumas semelhanças, né, que a origem da língua é a mesma das duas. aham. Então, quando eu comecei a aprender o sueco, o alemão, o que é muito triste pra mim, tá? Eu coloquei 5 anos pra aprender alemão. E hoje eu não consigo falar. Eu consigo ler, lendo eu entendo tudo, mas assim, eu consigo falar: Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina. Goedemorgen. Então, isso. Ah, quê? Goedemorgen. Como que é em holandês? Ó, Goedemorgen em holandês. Como que é em Ah, alemão? Guten Morgen. Guten Morgen Goedemorgen. A pronúncia é é diferente, um pouquinho. um pouquinho. E aí em sueco é Gudmorgon. Também não é tão diferente, sabe? Aham. Então, tem as suas semelhanças, o que acaba confundindo a minha cabeça. Pra você, como que é o holandês? Ai, É menina, pra mim é muito difícil, porque aquele som que você tem que falar da garganta, pra mim é impossível, eu não consigo. difícil. E eles aqui, eles têm o U e o U, que pra mim é Eu igual, sei. entendeu? Tipo assim, pra mim eu tô falando igualzinho o meu namorado e ele, não tá igual, não. E o problema, não sei se você tem isso aí, mas aqui que eu percebo com os holandeses, menina, se você não disser o som exatamente igual tem que ser, eles falam que não tá entendendo o que que você tá falando. Aquilo me dá um nervo. Tipo assim, Sério? eles têm muito disso. Se você não disser exatamente igual, eles falam assim, não tô te entendendo. Mas parece que Ai, eles realmente gente. não entendem, porque isso não é só com um ou outro holandês. A maioria deles são assim, parece que, não sei, a audição deles, o cérebro deles é programado para entender exatamente aquele som. Porque se você, porque assim, eu tiro base de nós, quando um gringo tá aprendendo português, ele não fala o mesmo som igualzinho a nós, o português, não Não. consegue entender o que que ele quer falar, né? Eu acho que isso acontece muito com os alemães também. Se É, você não fala aquele que eles querem que você fale que pra gente tá, é tudo a mesma coisa, eu entendo o que você tá falando. E eles não não entendem, cara, eles entendo. não entendem. Eu acho que. Só que o sueco também tem um pouquinho disso, É. porque eu acho que pra eles muda completamente o significado da palavra, entendeu? Então, É assim, doideira. isso pra mim é difícil, sabe, de aprender a língua, e aí eu fico sem paciência, e aí acabo já passando pro inglês, né, pra resolver. Mas só que, assim, esse ano também eu estou igual a você, no sentido de focar, né, eu quero focar aí no meu holandês, e até no final do ano eu já quero estar me comunicando, conseguindo ter uma Arrasou. conversa legal, assim, com as pessoas em holandês, sabe? Eu já deveria ter aprendido holandês há muito tempo,
porque eu já moro aqui há muito tempo, mas quando eu cheguei, meu inglês era péssimo. Então, assim, eu Sim. procurei aperfeiçoar meu inglês primeiro. E aí acabou que depois eu fiquei na minha zona de conforto, porque antes eu morava em Amsterdã, e lá, tipo, você quase não vê holandês lá. É só inglês, os imigrantes, né? Então, assim, eu nunca utilizava holandês. Aí, tipo, sabe quando você fica na sua zona de conforto? Ah, aprendi inglês, consigo me comunicar bem em inglês, ok. E Sim. aí depois, né, que eu conheci meu noivo e tal, e aí eu vim morar na cidade dele, que é uma cidade pequena, que eu vi a necessidade, sabe? Não, realmente, porque agora eu tenho contato 100% com holandês a maior parte do tempo. Trabalho numa multinacional, lá eu me comunico em inglês. Mas o meu Uhum. time são holandeses, então eles estão sempre entre eles conversando em holandês, aí quando vem conversar comigo, conversa em inglês, sabe? E, Sim. e aqui na minha cidade, então assim, agora eu vejo a necessidade, eu quero aprender, e até mesmo também pelo fato, né, quando for mãe, o meu filho ou minha filha, tipo, a primeira língua vai ser holandês, porque a gente vive aqui, né, então vai ser natural para ele aprender holandês. E aí pensa, criança pequena falando holandês e eu sem entender nada? Não, não quero não. Tá certo, não, igualzinho. Pra mim é a mesma história, assim, é uma coisa de integração, né? Porque agora que você tem o seu noivo, você quer conseguir entender qual que é a conversa que ele tá tendo com os amigos, Uhum. participar, opinar. E é frustrante, assim, a gente, sei lá, tá ali do lado. Pra gente que é brasileiro, acho que ainda mais, porque a gente gosta de falar, né? Uhum. Então, a pessoa tá conversando ali, você queria muito, tipo, dar a tua opinião e tal. Tipo, cara, eu sou legal, sabe? Quando eu falo no meu idioma, eu sou legal. É Eu entendo. verdade, é isso, sabe? Tipo, na minha língua, assim, com os meus amigos, eu sou legal, eu sou engraçada, mas com eles eu não consigo ser, porque fica aquela coisa meio robotizada, né, com o holandês. Sim. Mas é passo, né? Um passo de cada vez e a gente chega lá. É isso. Agora, É uma isso. dúvida. Quando você está, assim, um pouco nervosa, e aí você tem uma discussão com seu namorado, normalmente qual língua que você fala? Quando você está nervosa, assim, sem pensar? Inglês. Inglês. Daí é inglês. É, Sim, tem que ser, não, porque daí eu preciso me expressar completamente, é né? engraçado porque já aconteceu assim, do meu noivo estar dormindo e aí ele acorda assustado e aí eu acordo também, né? Aí eu pergunto Aham. pra ele em português, o que que tá acontecendo? Aí ele pega e me responde em holandês. É muito engraçado, gente. Nossa, cada coisa que a gente passa. É muito, cara. É cada uma que só sendo um casal internacional pra entender, sério. E me conta, qual que foi assim o maior choque cultural que você teve aí? Eu acho Acho que que eles, por serem países nórdicos, né? Eu acho que quase todos são assim, a questão que eu falo de algumas pessoas reclamarem deles serem um pouco fechados, um pouco diretos. Eu acho que aí é da mesma forma, né? Ou não? é mais ou menos. É. Então, eu tinha um pouco essa concepção também, porque como eu morei na Alemanha, o pessoal lá é bem direto, às vezes até um pouco demais, do tipo você ficar ofendida. Eu sofri um pouquinho com isso na Alemanha. Muito fechado, muito sistemático. Aqui, eu tava com essa expectativa. Quando eu cheguei aqui, o pessoal é muito gentil. Então as pessoas são muito dispostas a te ajudar, eles são tímidos, eu diria. Então, existe sim uma barreira quando você conhece eles no primeiro momento, mas essa barreira ela cai conforme você vai adquirindo confiança ali, você vai convivendo. Só que a questão da gentileza, ela acontece sempre, você pode ser um estranho. Então, o serviço público aqui é muito bom porque as pessoas realmente querem te ajudar. Então, acho que eu me surpreendi muito positivamente em relação às pessoas aqui. O que acho que um choque um pouquinho que é inevitável é o clima, então a escuridão do inverno pesou bastante pra mim. E eu acho que esse provavelmente foi o meu maior choque, assim, por mais que eu soubesse que ia ser frio, que ia ser escuro, é que aqui não, nos países nórdicos tem esse negócio da escuridão muito forte, né? Então, quando tá ali em dezembro, chega 3h20, já tá escurecendo, 3h30 tá escuro, parece que é 9 horas da noite. Então, esse foi um choque que eu passei. E positivamente, acho que um pouquinho do que eu te falei do mestrado em relação a como eles levam aqui o mercado de trabalho, etc. Então, eles têm essa questão de qualidade de vida muito forte, eles não trabalham além do horário. Então, meu trabalho das 9 às 5, 4h55 eu tô arrumando minhas coisas e vou embora, não fico um minuto a mais, pelo menos da minha experiência das pessoas que eu convivo aqui. Então, eles
veem o trabalho só como uma maneira de proporcionar recursos para você aproveitar a sua vida. E a partir do momento que o trabalho entra na frente da sua felicidade, eles se afastam e eles se realmente não concordam com essa filosofia. Questão de hierarquia também não existe. Então, isso é uma coisa muito positiva aqui dos países nórdicos, que é tudo muito horizontal. Uhum. Então, diferente de como era no Brasil, que tinha, por exemplo, uns 3 gerentes acima de mim, eu tinha que, a maioria das vezes, dizer amém para o que eles estavam me falando, mesmo que eu discordasse, tivesse ideias diferentes, né? Assim, não tinha muita discussão. Aqui, não. Aqui, se você vier, se o chefe vier da carteirada, o subordinado, digamos assim, não vai concordar, vai se desmotivar e adeus esse trabalho, então eu vou achar outro que as pessoas me escutam. Então aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, e essa questão de hierarquia, ela é bem diferente, ela é quase inexistente. Claro que tem, né, assim, quem tem mais experiência, etc, normalmente está em cargos de liderança, só que ainda assim todo mundo tem voz. Então acho que foram esses os meus choques. E daí a questão dele ser mais fechado, sim, né? Não é igual brasileiro. Mas eu já estava esperando, então não foi um grande choque. E acabei me surpreendendo positivamente, porque eles são muito gentis e muito, muito bondosos, assim, sabe? Assim, pessoas do bem. Você sente que todo mundo é bonzinho, assim, falando no geral, sabe? Todo mundo é meio bonzinho aqui. Sim. Eu acho que também vai da experiência de cada um, né? Porque quando eu morava em Amsterdã, eu tinha uma impressão completamente diferente dos É. holandeses depois que eu vim morar no interior. E hoje eu também tenho a minha opinião sobre eles, né? Aqui onde eu moro, o pessoal é uma população mais idosa. Acho que por ser uma vilazinha, né? Então, assim, é uma população mais idosa. E eu acho, assim, bem diferente da experiência que eu tive em Amsterdã. Porém, às vezes, né, conversando com as meninas que eu entrevisto, que moram aqui na Holanda, parece que em cada região a pessoa tem uma experiência diferente, né? Sim. A minha aqui, onde eu vivo, acho que por serem mais idosos que vivem aqui, o pessoal também é bem gentil, sabe? Quando eu me mudei, antes a gente morava numa casa, aí a gente vendeu e compramos uma outra que, tipo, fica do outro lado da cidade. Quando a gente mudou pra cá, porque a outra casa eu já fui, meu noivo já morava lá, então, que já era dele. Então, eu não tive essa experiência com vizinhos assim. Mas quando a gente vendemos lá e mudamos para essa outra casa, os vizinhos vieram, trouxeram coisas para nós. Eu fiquei assim, sabe? Fofos. Aham. É, isso já não aconteceu comigo, não. Eu fiquei passada. Uau. Eu achei muito fofa. Daí também teve um dia que eu sou mineira, mas eu não sei fazer pão de queijo. Aí eu compro pão de queijo pronto, aqueles congelados aqui de brasileiro, sabe? Aí eu comprei, assei e levei pra eles experimentar um pouquinho, né, da minha cultura. Mas assim, eu achei tão fofo. Vieram 3 vizinhos, assim, em dias diferentes, Muito. né? Aí se apresentarem, falar que eram os vizinhos. Todo mundo já sabia, aqui são só holandeses, mas todo mundo aqui na minha rua já sabia que estava vindo uma brasileira. Aham. Porque eles pegaram e se apresentaram em inglês, então assim, já sabia que eu não falava, né? Eu acho que os antigos donos da casa devem ter contado pra eles, não sei. Mas eu achei muito fofo, sabe? Eles vieram me receber, uma trouxe uma plantinha, eu achei muito, muito fofa. Ela trouxe uma plantinha, você Nossa, acredita? nossa, Guria, não, maravilhoso. Isso daí é demonstração de afeto, assim, que você É. não vê nem no Brasil, sabe? Não. Eu nunca fui recepcionada por vizinhos dessa Não, forma. eu também não. Eu fiquei assim passada e isso não, tipo assim, como que eu falo? A diferença dos vizinhos aqui é porque lá no Brasil, os vizinhos a gente sabe tudo um da vida do outro, conversa, não sei o que, não sei o que. Eles fizeram essa recepção, né? Veio um dia, depois veio um outro e tal, para se apresentar e desejar boas-vindas. E só, tipo assim, é cada um na sua casa, não tem aquela coisa de ficar vindo aqui, não. Foi só no primeiro dia para desejar boas-vindas. Mas assim, cada um com a sua vida, sabe? De vez em quando eu tenho cachorro, então eu vou passear e a gente vê um ou outro, aí conversa assim, mas bem, cada um no seu quadrado, né? Bem, assim, eles são muito reservados. Total. Mas aqui na cidade também que eu moro, eu tenho essa impressão, sabe? Que eles são um pouquinho mais gentis. Porém, eu converso com meninas que, tipo, têm vizinhos horríveis. E aí odeiam holandeses porque eles são muito assim, assim, assado. Então, acho que vai muito de experiência da pessoa, né?
Com certeza. Depende do contexto, de onde você tá, faz todo sentido. E eu Mas acho que, essa é a minha experiência, assim, também, aham. sobre a Suécia. E eu acho que também depende de você, né? Do que você tá aberto. É, Porque tem gente também. que tá um pouco fechado para a cultura e talvez não está aqui. A pessoa não vive aqui porque realmente quer estar aqui, vive por outros motivos, marido ou filhos, alguma coisa assim. E aí acaba Sim. que a pessoa se fecha um pouco, né? Então aí tem experiências diferentes. Então, É. Ou preconceitos, que existe muito, né? Assim, é, fama de como são os europeus, mas, cara, não dá pra gente colocar europeus dentro de um bolo só. Cada não, país é diferente, cada região, que nem você falou, talvez região em cidade pequena, é diferente de capital. Isso com certeza, né? Fato que é. não, Então, não dá pra gente vir com a cabeça já formada que a gente pode se então, surpreender. não são todos iguais. Carol, você me disse que você ama viver aí. Você sente falta do nosso calor brasileiro, né? Como que você lida com isso? É difícil de falar, são países completamente diferentes, né? Se você for pensar, a região escandinava, a Suécia, comparado com o Brasil, cara, são quase opostos em vários sentidos. Geograficamente, etnia, idioma, tudo. Mas existem elementos aqui que eu gosto muito. Então, a questão da segurança, que é clássico, né? Qualidade de vida, poder de compra, liberdade, arte, cultura. Então, tudo. Aqui eu me sinto uma pessoa diferente da pessoa que eu me sinto no Brasil. Eu me sinto mais criativa, mais eu. Só que no Brasil estão todas as pessoas que eu amo. Então, esse é o grande ponto, entendeu? A minha família, os meus amigos, e eu sou muito da família dos amigos, assim, eu sou essa pessoa que é da galera. Isso pra mim não existe aqui, então eu sinto muita falta. E eu não lido tão bem, assim, eu escolho meio que não pensar sobre durante um tempo, e eu também tenho um pouco de dificuldade de manter contato à distância, e esse é um problema, porque se eu sou tão próxima das pessoas que eu amo lá no Brasil, cara, eu não sou muito de responder o tempo todo no WhatsApp, eu respondo, óbvio, né, porque a gente precisa se comunicar, mas não é aquela coisa constante, eu não gosto muito de ficar ali no WhatsApp, no celular. Mas a forma que eu tento é ir pro Brasil. Eu sei que muita gente que mora fora vai raramente pro Brasil, porque também quer viajar para outros lugares e tal. Mas desses 2 anos e meio que eu estive aqui, eu já fui 3 vezes. Uau. E dessa última vez eu fiquei 2 meses. Então, o jeito que eu encontrei, e eu não sei se é sustentável a longo prazo, é estar perto, assim, sabe? Então, eu faço questão de ir em datas importantes, que nem essa última vez eu fui porque era 60 anos da minha mãe. E aí já fiquei para Natal e Ano Novo. Depois a família sueca foi também, né? Meu namorado foi com a família dele. Mas eu fui lá porque para mim é muito importante demonstrar o meu amor dessa forma. E aí também eu sou muito sortuda que a minha mãe consegue vir para cá pelo menos umas 2 vezes por ano. E muitas amigas também gostam de viajar, então tenho essa sorte de poder receber, sei lá, umas 2 amigas pelo menos por ano aqui na minha casa. Então, acho que Isso te fortalece, fazendo né? muito, Guilherme, dá um gás assim para continuar, sabe? Então, estar perto das pessoas que eu amo e tentar da melhor forma possível manter um contato de qualidade é como eu lido. Mas é muito difícil para mim até hoje, e acho que vai ser sempre, saber que tem muito do que eu gosto aqui, mas uma das coisas mais importantes não está aqui. Então é difícil. Acho que a minha dica para isso é sempre manter contato, sabe? Para lembrar de onde você vem, quem você é de verdade. É importante. Tem quanto tempo que você foi ao Brasil? Eu voltei faz uma semana? Filha. Sim, Ai, não, foi bom demais. a gente vai ao Brasil agora em março. É casamento de uma amiga minha que mora aqui, mas ela vai casar lá em Arraial. Aí nós vamos pro casamento dela e depois ir na Bahia e depois a gente desce para Minas. E nossa, tô contando assim, ó, no dedo os minutos. O meu noivo, apesar dele ser holandês, ele não gosta de frio. Menina, é uma comédia. Olha, Às vezes a gente brinca que eu sou muito mais holandesa do que ele, tá? Porque ele sério. é do calor, e ele é uma pessoa calorosa. Ele é muito mais de abraçar e de beijar do que eu. Ele Olha. não gosta de frio. Eu nunca tinha patinado no gelo. Aí com Aham. ele eu falei assim, eu morria de medo, eu não ia porque eu tinha medo, porque eu via gente que quebra pé, quebra tudo. Eu ficava com medo de quebrar alguma coisa, então eu nunca fui. Eu com ele eu me senti mais segura, falei, vamos patinar? E ele, eu vou só porque você nunca foi, porque eu não gosto não.
Jura? Mas então, me Juro. entenda ele ter que ir pro Brasil? Ele não tem essa vontade. Ele não A tem essa gente vontade de não morar no. conversa muito sobre morar lá. A gente brinca assim, ah, no futuro, né? Tipo assim, quando a gente Sim. tá no Brasil, todo lugar que a gente, toda vez que a gente vai pro Brasil, a gente vai em alguma cidade. Até agora a gente foi mais pro Nordeste pra conhecer, né? E aí todas as que a gente vai, ele fala, nossa, eu queria morar aqui. Se a gente for vir pro Brasil, eu queria morar aqui, porque a gente só vai em lugar de férias, né? Então, assim, é tudo maravilhoso. É. Então, assim, mas mudar pra lá não, mas assim, ele odeia o frio. Aí, todo dia cedo, ele acorda, baby, falta tantos dias, tantas semanas pra gente ir pro Brasil. Tipo assim, ele fica mais ansioso do que eu. Que massa, eu amei. Eu acho o máximo, porque pensa se ele não gostasse do calor, não ia dar certo, né? Eu ia ter, Não ia. tipo, não, aí Mas, gente, não tem como não gostar. Eu acho que todos eles meio que odeiam um pouco frio, que é muito né? frio. Eu já pedi ele pra gente ir em algum país mais pra cima, né, pra esquiar, que eu nunca esquiei. Eu tenho vontade, tipo assim, não sei se eu vou gostar, que eu também tenho muito medo de quebrar alguma coisa ou de morrer. Não sei por quê, eu tenho medo desses trem, porque eu fico vendo esse trem acontecendo com o povo e eu fico com medo. Aí, mas eu já falei com ele, falei assim, vamos marcar uma viagem. Ele fica assim, ai, não quero gastar meu dinheiro pra ir esquiar, não. Desse É jeito. caro, É é caro. caro. Pior que ele, eu entendo. Eu tava esquiando ontem, mas era numa montanha aqui do lado, Ah, pequena, baratinho. eu morro de vontade. Ele tem um irmão que vai todo ano, ele é esposa. Eu falei assim, vamos marcar pra gente ir com seu irmão e com sua cunhada. Sim, E ele, não, não gosto, Débora, eu quero. não quero. Tipo, mas assim, eu sei que se eu insistir muito, ele vai, sabe? Mas vai contra a vontade, coitado. O dia que a gente foi patinar, ele ficava assim. "Pô, mas quantas voltas? Que era uma pista, né? Que a gente ficava dando pra ele. Mas quantas voltas que você quer dar? E eu, não sei, não me estressa, não, deixa eu andar, porque eu nunca tinha patinado, eu tava achando o máximo, menina, adorei, amei. Talvez É bom, né? criar também eu vá gostar, vamos ver. Aí, aqui na Holanda tem, né? Mas é fake, mas tem aqueles lugares que dá. Não é Sei. montanha, é aquelas áreas que eles montam, né, pra pessoa esquiar e tal, pra você aprender, né, pra depois ir pra algum outro país que dê pra esquiar. Talvez a gente vá lá pra eu ver como é que é, mas enfim, ele não é muito fã, não. Mas É, tem que experimentar, Debs. Eu recomendo. Se você gostou de patinar, eu acho que você vai gostar de esquiar. pois, e é algo que eu tenho curiosidade, assim, sabe? E sei lá. Tipo, pode ser que eu não goste, pode ser que eu faça nunca mais eu quero fazer isso na minha vida, mas eu preciso provar daquilo pra eu saber se eu vou gostar ou não, sabe? Eu acho que eu vou gostar, Exato. mesmo sendo Também frio. Eu acho. acho que é interessante. Se aquece, entendeu? Aquece É, durante pouco tempo. sim, Carol, agora eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou te falar algumas frases e aí você me fala se é mito ou verdade, tá bom? Tá, tá bom. Depois de morar fora, você nunca mais sente que pertence a um lugar só. Verdade. Verdade, né? Não. Bem verdade. Eu já fui ao Brasil e passei lá 4 meses, quase 5. E, menina, quando eu tô aqui, eu quero estar lá. Quando eu tô lá, eu quero estar aqui, sabe? Ai, que coisa. É chato isso, né? Ai, é a natureza humana, né? Sempre quer o que não tem. É um É, saco. é um saco. Falar 4 línguas em casa é tranquilo. Verdade. Verdade? Ok, acredito. É, o frio da Suécia você acostuma, mas não aceita. Mito. Você já aceita bem o frio, já tá O adaptada? frio, o frio eu aceito. Eu não aceito a escuridão. Ah, sim. Não adapto. É Uhum. bem difícil pra mim. Eu concordo. Eu acho também que o frio, ok, mas se a gente tiver sol e tiver no frio, ok, é um dia bonito, né? Quando tá de Sim. sol e também E super concordo. neve. Aham. Mas a escuridão não tem o que fazer, né? Tipo, você não tem. O frio você bota roupa. Se você tiver com as roupas certas, tudo certo. Você sobrevive. Agora a escuridão é depressivo. É É. difícil. Quem mora fora vira especialista em sobreviver a burocracias. Verdade. Verdade, né? Muito. A saudade do Brasil é linear. Ela não piora e nem melhora. Mito. Hum. Tem Piora? horas que ela piora muito e tem horas que ela melhora. Depende do momento, tô tipo assim, tranquila.
É verdade. Então, ela não é linear, ela é uma bagunça, nem sei te falar. É, eu concordo. Acho que vai ali do período, né, da fase que você tá na sua vida e às vezes dá aquela Sim, vontade de pegar o primeiro avião e ir embora. sim, Ou então também, nossa senhora, o que que eu tô vivendo aqui, gente? Quem diria que eu ia viver isso um dia? Isso aqui é bom demais, muito isso, um não é? sonho. É, Carol, agora eu vou te dar uma situação e você me fala se funciona melhor aí na Suécia ou lá no Brasil. Tá. Primeiro, arrumar um namorado. Olha, eu vou falar que aqui na Suécia, por conta da minha experiência, mas existe uma estatística que fala que a Suécia é o país com o maior número de solteiros do mundo, proporcionalmente, né? Só que pra mim, eu encontrei uma pessoa séria e aberta em relacionamento. Aqui no Brasil era um show de horror, tá? Um show de horror real. A mesma coisa que minhas amigas que moram lá, que eu já tô muito tempo longe, fora de lá, mas as minhas amigas também falam a mesma coisa. Débora do céu, não dá pra arrumar namorada aqui no Brasil, não. Não dá, gente, é horrível. Sério, eu traumatizada real. Engraçado Então, que o meu noivo, né, a gente se conheceu através de aplicativo aqui na Holanda. E quando na época, né, eu contava isso para minhas amigas lá no Brasil, e elas ficavam assim, gente, eu fico passada, porque, pelo menos na minha cidade, no interior de Minas, aplicativo não funciona, os caras só entram pra zoação. Aí elas ficam assim, como é que você sim, arruma um namorado no aplicativo? Tipo assim, elas nem usam aplicativo, porque, tipo assim, quem quer arrumar um namorado, né? Porque não sim. funciona. E eu, gente, não funciona, pois aqui funciona. E quase todas as minhas amigas aqui, através de aplicativo. Comigo foi assim, foi aplicativo. E pra eles, inclusive, cara, aqui na Suécia é a principal maneira de conhecer o seu parceiro é por aplicativo. É, Justamente por essa conta da timidez. Então eles saem, eles vão pro rolê, vão pra balada, só que eles têm muito medo de abordar a menina, porque eles aqui existe muito esse cuidado de não parecer um cara que tá forçando a barra, sabe? aqui é Então, do o que no mesmo jeito. Brasil então, Aqui e é do eles ficam mesmo muito jeito. na deles, então, bem cuidadosos nesse sentido, assim, eu diria. E Que uma, doideira, né? uma experiência que eu tive bem engraçada, uma amiga minha veio me visitar. E ela é linda, sabe? Então, assim, lá no Brasil, todo lugar que a gente ia, né, e tal, ela chama atenção e tal. E eu já vivendo aqui, eu sei como que os holandeses estão. Eu lembro que eu ainda falei com ela, a primeira vez, ela queria ir numa balada, né? Nessa época eu estava solteira, eu não namorava. E aí eu falei assim, não, vamos, né, na melhor balada aqui lá de Amsterdã e tal. E como eu já vivenciei isso, e no início pra mim também isso foi um choque, tipo assim, dos caras não chegarem, e eu fiquei super deprimida, achando que, poxa, eu tô feia, eu sou isso, eu sou aquilo, porque os caras não chegam. Aí, como eu já vivi isso, né, eu fui e falei com ela, falei assim, olha, aqui os caras não chegam. Então, tipo assim, a gente vai pra balada, se você gostar de algum, você talvez assim, não é igual no Brasil, né, que o cara chega e você fica olhando e o cara vem. Não, aqui não é assim, não funciona. Não. Menina, e aí ela não falava muito bem inglês, né? Então, assim, ia ser um pouco difícil pra ela se comunicar. O primeiro dia, a menina foi embora decepcionadíssima pra casa. E eu falei assim, o problema não é você, o problema é que aqui os caras não chegam. Mas eu fiquei a noite inteira olhando pro cara e ele não veio. Eu falei, não é questão de ser frouxo nem nada, é porque é cultural deles, eles acham que tá invadindo, né? Sim. Eles não gostam assim de abordar, né? Normalmente o que eu vejo aqui, eles arrumam namoradas na escola, no colégio, na universidade, ou por aplicativo. Tipo assim, balada eles vão pra curtir com os amigos, beber. Aí, beleza, ela foi decepcionadíssima, embora pra casa, porque ninguém tinha chegado nela. Aí, depois, na segunda noite, eu falei com ela, eu falei assim, ó, na segunda noite, assim, né, no outro final de semana que a gente foi sair, né? Aí, eu falei, vamos na balada e faz o seguinte, se você gostar de alguém, você me fala, e eu chego no cara e começo a conversar e tal, e tal. E teve que ser assim, menina, porque senão eles não chegam, e ela ficou assim, passada. Chega. É difícil, é dose de falar. No começo a gente fica achando que a gente que é O problema feia, é a que o problema gente, né? somos nós. Mas não, é da cultura deles. E assim, hoje em dia, antes de eu começar também a namorar, que eu tava solteira ainda, eu já meio que tinha acostumado com isso. Então, quando eu fui pro Brasil solteira, eu achei assim, tipo, cara.
me deixa, sabe? Me dá Aham. um espaço. Então, daí você troca, né? É, Começa a achar eu também natural. gosto mais disso, sabe? Por exemplo, hoje em Sim, dia que eu namoro, às vezes eu saio só com as minhas amigas e tal, e a gente vai beber e acaba que tá em algum lugar assim. É super tranquilo, sabe? Não tem aquela encheção de saco do povo chegando, de exato. ver um grupinho de mulher e ficar enchendo o saco. Hoje em dia eu aprecio isso, mas lá atrás, quando eu cheguei, eu achava muito estranho, tá? Todo mundo, eu acho. A gente É. passa por isso, Mas né? hoje Mas em hoje dia em eu dia amo, acho bem. adoro, eu acho Aham. sensacional. Eu posso ir dançar, né? E ser quem eu sou ali na Sempre mais. balada com as minhas amigas. Claro que às vezes aparece um ou outro, mas é muito difícil. Eles são aqui Sim. bem reservados. E o que você acha que funciona melhor aí ou no Brasil? Reunião de trabalho. Que difícil. Depende, guria. Vou responder no Brasil, tá? Mas eu acho que é muito por conta da experiência que eu tinha no Brasil, que era uma empresa que as coisas realmente funcionavam e as coisas saíam do papel muito. Aqui na Suécia, eu trabalhei numa startup, então uma empresa pequena que estava crescendo. Então, eles não tinham a mesma estrutura que eu tinha no Brasil. E eu tenho a sensação que aqui as pessoas também não falam tudo que elas estão pensando. Então, elas guardam muito para si Uhum. e aí o negócio meio que não se resolve ali, né? Porque nem todo mundo, tipo, participa e dá sua opinião. No Brasil, acho que as coisas funcionavam melhor nesse sentido. Tá, Difícil. entendi. Fazer amigos. No Brasil. Às vezes a gente faz amigos no supermercado, né? No açougue. Sim! Na fila, tá na fila ali, bater um papo, por que não? Mas resolver documentação. Ai, no Brasil, pra mim. Mas se bem que aqui na Suécia, eles, igual eu te falei, a informação ela está aí, muito disponível, tem muita gente pra te ajudar. As coisas se resolvem, mas leva tempo, É, muito tempo. No Brasil, eu acho que como a gente já domina tudo, tipo, sem medo de ser feliz ali. Difícil responder? Ai, talvez eu mude a minha resposta pra Suécia. pessoas. Não sei. Eu acho que Porque como. eu acho que aqui Ah, na Holanda é mais fácil do que no Brasil. Não, não é. digo mais fácil, porque tem a questão da língua, então assim, aqui tudo é em holandês, né? E por eu não dominar o holandês, mas eu falo em questão de agilidade, igual eu tenho meu noivo, então ele traduz tudo e as coisas funcionam mais rápido, eu digo, do que no É. Brasil. Aqui não é rápido, vou te Não. falar que aqui é lento, porque igual aquilo que eu te falei, né? Eles respeitam o tempo deles, entendeu? Não tem esse negócio de correria, trabalhar muito, não. Só que tudo se resolve eventualmente, tudo se Uhum. resolve. Enquanto que no Brasil, às vezes fica pendência, né? Então vou mudar aqui pra Suécia. É. E comida que conforta a alma. Eu não tenho apego com comida. Do Brasil eu não sinto falta. E eu gosto muito da comida daqui. É, Então vou dar uma resposta um pouco impopular, que é Suécia, acredita? qual comida que você mais gosta aí? Cara, aqui tem muita influência de fora, né? De comida da Ásia e tal. Mas a comida sueca que eu gosto muito é a almôndega. Então, é uma almôndega que eles fazem com batata. É um tipo de berry aqui, que é típica da Suécia. E um Uhum. molho, assim, bem denso pra almôndega. Mas é uma almôndega bem gostosa. Inclusive, a almôndega é típica da Suécia. Então, eu gosto muito desse prato. Olha, e como que chama em sueco esse prato? Ah, köttbullar. Ok. Ah, interessante. Não sabia que a almôndega era sueca, não. Pois é, pois é. No Brasil, em alguns lugares, eles falam outro nome. Como que é? Agora eu esqueci. Não Pelotinho. sei. Pelotinha, Aham, lá que em fofo Minas. esse Aham. nome. Muito Mas fofo. assim, lá, pelo menos na minha região, é um pouco é, estranho falar pelotinha. O certo é almôndega, mas assim, tem gente que fala pelotinha. Porque não deixa de ser Muito uma pelotinha de fofo. carne, né? É uma pelotinha. Bonitinho. E agora me diga algo que você gosta aí e algo que você não gosta. Algo que eu goste. Uma coisa só, né? Uhum. Eu gosto da liberdade em Uhum. todos os sentidos, então, dentro do contexto de trabalho, enquanto cidadão, ir e vir, escolha, criação, expressão. Então, a liberdade eu gosto muito. O que eu não gosto. Eu não queria falar escuridão de novo, deixa eu pensar em outra coisa.
É o preço das coisas. Aqui é caro. É, Eu não gosto que aqui é caro. Sim, pronto. talvez seja mais caro ainda do que aqui na Holanda, porque a Holanda também é considerado um país bem caro, né, para se viver. E É, não mais que Amsterdã. Amsterdã eu sei que é bem caro, né? Aqui não é. Talvez Estocolmo seja. Se eu for para Estocolmo, aí eu acho que é é mais mais caro que Amsterdã. Aqui, mas aqui em Malmo, que é onde eu fico, do ladinho de Copenhague. Copenhague também é um absurdo, cara. É muito caro as coisas. Então, você tem que ganhar bem, com certeza. Mas na maioria dos casos, todo mundo tem um salário bom, assim, bom. digamos. Ah, que aí já ajuda, né? Ajuda. Carol, nosso episódio está chegando ao fim. E Ah, sempre no final eu gosto assim que vocês deixem aí alguma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem de conforto, de alguém que esteja pensando em recomeçar, que seja fora do país, que seja em um país novo, ou que seja somente recomeçar algo na vida. Qual dica aí que você deixaria para eles? olha, a dica que eu sempre sigo é que existem muitas possibilidades fora da nossa bolha que a gente pode explorar. Então, se tem alguma coisa ticando na cabeça, do tipo, cara, será que é isso mesmo? É um sinal para você ir explorar e ver se realmente não tem algo melhor aí fora para você ir. Aí fora pode ser dentro da sua cidade ou até em outro país, quem sabe. Mas escute aquela voz que te fala que talvez o diferente seja melhor do que o atual. Então, acho que é isso. Sempre se mantenham curiosos. Isso dá muita graça para a vida e faz a gente não entrar numa monotonia. Acho que é isso. Verdade, muito bom. E eu sei que você também está nas redes sociais, né? Você quer deixar aí para o pessoal, quem Sim. quiser te acompanhar? Sim, então acho que é a minha maior rede onde eu posto um pouquinho sobre essa vida aqui fora, na Suécia, os desafios, as felicidades, sobre o trabalho. É o TikTok, então eu tô lá com o arroba @lascarolina, Lass Carolina. Esse é o meu Instagram também, mas eu não sou muito ativa no Instagram, eu sou meio low profile. Mas se quiser seguir lá, eu vou ficar bem feliz também. Ai, que E é legal. isso. Eu vou E quem deixar. quiser saber do profissional também, no LinkedIn eu sou um pouquinho mais ativa. E aí super, tô aberta a trocar ideia, inclusive com quem tá tentando se recolocar no mercado, quer saber um pouco mais sobre como conseguir um trabalho aqui fora. Tem muita gente que me procura no LinkedIn. E é Carolina Lass também, então Ai, só deixar uma mensagem lá. já vou te seguir lá também. Eu também sou bem Boa. ativa no LinkedIn. É, Amo. pessoal, e quem tiver interesse, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do episódio, então vocês podem olhar aqui que vai estar lá e seguir ela lá no TikTok, no LinkedIn. Carolina, que delícia de conversa. Muito obrigada por você ter vindo, né, compartilhar conosco aí, ter aberto seu coração, contando aí suas experiências, os perrengues da vida do imigrante. Te desejo tudo de bom aí, muito sucesso, que esse ano de 2026 seja um ano maravilhoso aí para suas descobertas, né? E muito sucesso, muito obrigada. Obrigada, Debs. Desejo para você muito sucesso também para todo mundo que está ouvindo a gente que está pensando em se aventurar aí fora. Boa sorte e não desistam, persistam no sonho de vocês. Um beijo. Isso mesmo. Muito obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Até o nosso próximo Café com Estropoáfel e Dui Dui!